Salve, salve, torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, é amanhã, grande final aí pro Vasco, mais uma final na Série B contra o Criciúma. Vamos falar um pouco desse jogo, o que esperar, a provável escalação do Vasco, onde você vai poder assistir e o horário da partida. Também vamos falar aqui da situação de jogadores que estão deixando o Vasco, a famosa barca. 5 jogadores estão praticamente fora do Vasco para 2023. Fiquem até o final, o vídeo está imperdível hoje, mas já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias e novidades do nosso Vascão, hein? Valeu demais a galera que tá sempre aqui assistindo, acompanhando o nosso canal, se inscrevendo diariamente aí. Vamos em busca dessa marca tão importante. Compartilha também com seus amigos aí se você já gosta aqui do nosso canal. Bom, pessoal, amanhã o Vasco vai enfrentar o Criciúma em casa, né, cara? Em São Januário. Esse jogo será às 4h30 da tarde e terá transmissão do Sport TV e do Premier Clubes. Jogo de suma importância para o Vasco, né? O famoso jogo de 6 pontos, mais um adversário direto. O Vasco que tá pegando uma sequência pesada nessa reta final de Série B, né? Enfrentou o Sport, agora vai enfrentar o Criciúma, ainda vai ter pela frente Sampaio Corrêa e fecha a Série B fora de casa contra o Ituano. Jogos difíceis, mas a gente espera que o Vasco consiga passar por cima disso e confirme seu acesso até o jogo da semana que vem contra o Sampaio Corrêa, né? Mas para isso a gente precisa torcer pelo menos por um empatezinho do Sport contra o Londrina, né? O Londrina que vai jogar em casa contra o Sport. Se empatar o jogo, o Vasco vencendo tanto esse jogo de amanhã contra o Criciúma e o Sampaio Corrêa, independentemente dos resultados, o Vasco estará na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É bom também a gente secar o Sampaio Corrêa, né? Porque o Vasco, apesar de ter um confronto direto com eles, vai sempre bom a gente ficar atento, né? Mas eu acredito que o Vasco vai conseguir sim, tranquilamente, vencer esses dois times jogando em São Januário. E a gente espera, claro, por esses tropeços desses adversários. E o Sport hoje é o único time que, na minha opinião, está mais visivelmente ameaçando o Vasco. Não pode vacilar de jeito nenhum amanhã. Amanhã é vencer ou vencer, não tem um outro resultado. Em caso de empate ou derrota, o Vasco vai ter que vencer o Ituano na última rodada fora de casa, além, logicamente, do jogo contra o Sampaio Corrêa na próxima quinta-feira. E além do mais, torcendo aí por uma combinação de resultados, né, para que o Sport também não consiga ultrapassar o Vasco e também não consiga aí chegar ao mesmo número de saldo de gols do Vasco. Mas a gente confia no nosso time, a gente espera que o Vasco consiga aí essas vitórias. Vai ter o apoio do torcedor, todos os ingressos já foram esgotados há dias, meu amigo. Tem torcedor querendo fazer trocas absurdas aí por um ingresso no jogo de amanhã. E a gente espera que amanhã seja um show, que o Vasco vença essa partida. Vamos ter voltas importantes ao time titular do Vasco, né? O Léo Matos de volta à lateral direita. No meio campo podemos ter uma alteração bastante significativa. A entrada do Alex Teixeira no lugar do Nenê. Muito especulado durante essa semana essa possível alteração. De acordo com várias fontes confiáveis, o Jorginho teria gostado do Alex Teixeira no time titular e pode ser sim a grande opção, a grande mudança aí no time para amanhã. O Vasco deverá entrar em campo com o goleiro Thiago Rodrigues, Léo Matos na lateral direita, a zaga aí com Danilo Bosa, Anderson Conceição, Edmar na lateral esquerda, o meio campo Yuri Lara, Andrei Santos, Alex Teixeira ou Nenê, o ataque com o Egnaldo, também o Figueiredo e para fechar o Marlon Gomes. Esse será o provável Vasco que entrará em campo amanhã para enfrentar o Criciúma em São Januário. Só a vitória interessa. Muitos garotos no time do Vasco. Esses garotos serão a solução do Vasco. Se Deus quiser, eles vão fazer a diferença e vão ajudar o Vasco amanhã, né? Na minha opinião, vai ser 2-0 o Vasco, com uma boa atuação do nosso time. Como eu falei em vídeos passados, eu chuto que vai ser gol do Andrei Santos e também aí do Figueiredo. Aquela pedrada fora da área, fazendo um golaço aí e sacramentando a vitória do Vascão amanhã aí. Deixa nos comentários o que você espera para essa partida, qual o seu palpite e comenta aí qual seria a sua escalação ideal para o jogo contra o Criciúma. Bom, pessoal, agora vamos falar aí da barca que está prestes a acontecer no Vasco, né? Como a maioria de vocês já devem saber, 16 jogadores estão em fim de contrato com o Vasco e muitos deles não deverão permanecer para a próxima temporada. De acordo com o jornalista Joel Silva do Lance, já vem sendo bastante especulado a saída de 5 jogadores do Vasco. Está praticamente confirmado aí que o atacante Fábio Gomes, que pertence ao Atlético Mineiro, deverá deixar o Vasco.
Também aí o meio-campista Luiz Henrique, que diga-se de passagem, está suspenso aí por aquela confusão lá no jogo contra o Sport. Também está nessa lista da barca do Vasco, o jogador pertence ao Fortaleza, se eu não me engano. Outro jogador que pertence ao Fortaleza que também deve deixar o Vasco é o zagueiro que foi muito tempo titular do Vasco, Quinteiro. Esses jogadores não deverão permanecer no clube. Já outros jogadores que possuem contrato com o Vasco, como o caso do volante Matheus Barbosa e também do volante Juninho, possuem um contrato até o final do ano que vem, mas esses dois jogadores deverão ser emprestados a outros clubes na próxima temporada, né? Jogadores fracos. Na minha opinião, o Vasco faz certo sim em não renovar o contrato desses três jogadores, porque para renovar o contrato deles, o Vasco teria que contratá-los em definitivo, e obviamente não são jogadores para permanecer para a próxima temporada. O Juninho não mostrou o que a gente esperava desse jogador quando surgiu, né? Na base ele destruía, foi pro profissional, teve vários problemas extra-campo, problemas de renovação de contrato com o Vasco. Isso tudo culminou no que ele fosse pouquíssimo aproveitado até então nesse ano de 2022. Todos os técnicos passaram pelo Vasco, quase ninguém aproveitou e o Juninho. No Jorginho, no primeiro jogo dele, quando assumiu o Vasco, parecia que ele ia utilizar o Juninho sim por mais vezes nessa Série B. Parece que claramente o Jorginho deve ter visto muitos problemas no atleta, tanto que não voltou a utilizar ele, né? Ele jogou somente aquele primeiro jogo do Jorginho naquela partida fora de casa contra o Grêmio, que o Vasco foi derrotado. E o outro jogador, o Matheus Barbosa, eu não entendi o porquê que o Vasco fez esse contrato tão longo com esse jogador tão fraco, né? Pouquíssimo aproveitado nas vezes que entrou em campo, comprometeu muito a equipe. Nunca vou esquecer aquela atuação ridícula que o Vasco tomou uma surra do Sampaio Corrêa por 3-1 fora de casa. Um dos gols foi falha do Matheus Barbosa e também ele jogou muito mal aquela partida. Além desses jogadores, como eu disse, tem vários outros nomes aí que o Vasco vai ter que resolver a situação, se vai renovar ou decidir não renovar o contrato dos atletas e eles deixarem o Vasco, como por exemplo o meio-campista Nenê, o Alex Teixeira, Yuri Lara, Anderson Conceição, Edmar, o goleiro Thiago Rodrigues, Léo Matos, e entre vários jogadores titulares do time do Vasco e também outros reservas que, na minha opinião, muitos desses não ficarão para a próxima temporada, até pela filosofia de contratações que deverá ser feita pela 717 Partners. O elenco que o Vasco deverá montar para a próxima temporada deve ser um elenco mais jovem. Esses jogadores, a maioria deles, todos já passaram da casa dos 30 anos. Mais de 90% desses jogadores não deverão ficar no Vasco na próxima temporada. Deixa aí nos comentários o que você acha desses 5 jogadores que estão deixando o Vasco: Fábio Gomes, Quinteiro, Luiz Henrique, Matheus Barbosa e Juninho, os dois últimos emprestados. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. E se inscreve lá no meu segundo canal do Vasco. Link tá aqui na descrição aqui. Danilo Vascaíno. Dá uma moral lá pra gente chegar a 20 mil inscritos, hein? Tamo junto. Saudação vascaína a todos. Ótimo final de semana. E é nóis.